E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho profundo aqui no Resumão Cast Books. Preparadíssimo. Hoje a gente vai desvendar Quem Pensa Enriquece, do Napoleon Hill. Opa, um clássico. Dizem que é tipo a Bíblia do sucesso, né? Muita gente fala isso. Tipo, será que só pensar já faz a gente ficar rico? Boa pergunta. Tipo, já desejei tanta coisa. Sei como é. Aí não aconteceu nada. A gente vai descobrir se o livro é só papo ou se tem algo a mais. Verdade. Se o Napoleon Hill realmente descobriu o segredo. Porque ele entrevistou um monte de gente famosa, né? Tipo o Henry Ford, Sim, o próprio Ford. o Andrew Carnegie, Andrew Carnegie também. para entender como eles ficaram ricos. Exatamente. Ele queria saber o que essas pessoas tinham em comum. E aí, qual era o segredo? No começo do livro, o Hill fala muito sobre a importância do desejo. Desejo. É. Tipo, querer muito alguma coisa. Isso. Ele fala que a gente precisa ter um desejo ardente, sabe? Ah, tá. Mas isso eu nem sei o que eu quero. Aí fica difícil, né? O O Hill fala pra gente escrever os nossos desejos com todos os detalhes. isso aí. Como se fosse uma meta bem definida. Visualizar cada passo. Como se já estivesse vivendo aquele sonho. Sei. Tipo, quando eu quero muito comprar um carro novo, Yes. Então você já se imagina dirigindo. sentindo o cheirinho de carro novo. Escolhendo a cor. É verdade. É mais ou menos isso. Então é como se a gente estivesse criando um roteiro para o nosso sucesso. Exatamente. E aí entra outro ponto importante. A autossugestão. Autossugestão. Que nome complicado. É mais simples do que parece. Yeah. São aquelas frases que a gente repete pra si mesmo. Ah, Tipo, eu consigo, eu sou capaz. entendi. Tipo, frases motivacionais. Isso. E acredite, funciona. Sério. Quando a gente repete essas frases com convicção, Ah. a gente programa a nossa mente pra acreditar nelas. Sei. Mas isso não é meu pensamento mágico, não. Não, não é mágica. É. Pensar positivo é importante. Mas a gente precisa agir também. Ah, tá. Ou eu uso o exemplo do Edwin Barnes. Quem é essa? Um cara que queria muito trabalhar com Thomas Edison. Sério? E ele conseguiu? Conseguiu. Ele não tinha dinheiro, não tinha status. Nossa. Mas tinha muita vontade. Legal. E o que ele fez? Ele simplesmente foi até o escritório do Edison Caramba! e se ofereceu pra trabalhar. E o Edison contratou ele. Contratou. É. Mesmo sem o Barnes ter experiência. Uau. Que história inspiradora. Então quer dizer que, para realizar os nossos sonhos, a gente precisa ter um objetivo claro. Sim. Repetir frases positivas. Isso. Mas Mas também ter atitude e correr atrás. perfeito. É como construir uma casa. Uma casa. Pressão do claro. A planta da casa. Isso. Esse seria o nosso desejo bem definido. Entendi. Depois, comprar os materiais. Contratar os pedreiros. Certo? Essas seriam as nossas ações, as nossas atitudes. Mas a autossugestão seria como a gente se animando. Visualizando a casa pronta. Se motivando para continuar construindo. Gostei da analogia. Mas e a fé? A fé? O Hill fala bastante sobre isso também, né? Sim, a fé é fundamental. Mas ele não tá falando de religião, né? Não necessariamente. Ele fala de acreditar em si mesmo. Na sua capacidade de realizar seus sonhos. Entendi. É a convicção de que, se você se dedicar de corpo e alma, Sei. você vai conseguir. Mas e como a gente desenvolve essa fé, essa certeza? Aí entra a autossugestão de novo. Sério. O Hill conta a história do próprio filho. Que legal. E aconteceu? O filho dele nasceu surdo. E o Hill e a esposa não aceitaram isso. Que bonito. Eles começaram a repetir frases positivas para o filho, incentivando ele a acreditar que podia ouvir. E aí? Deu certo. Deu. O filho dele desenvolveu um grau de audição. Caramba. E mais tarde, um aparelho auditivo foi inventado, permitindo que ele ouvisse claramente. Que história emocionante! Então, a fé é como um combustível Isso. que nos impulsiona para frente. Exato. Mesmo quando as coisas ficam difíceis. É isso aí. Mas e o medo? Como a gente lida com o medo de fracassar? Boa pergunta. O Hill dedica um capítulo inteiro a esse tema. Ele identifica 6 fantasmas do medo. Fantasmas. Ele chama assim os medos que nos assombram. Que medo?
Quais são esses fantasmas? Medo da pobreza, da crítica, da perda do amor, da velhice. E da morte. Nossa, quanta coisa! E como a gente enfrenta esses medos? Primeiro, a gente precisa reconhecê-los. Sentido. Depois, entender que o medo é um estado mental e que a gente pode controlá-lo. E como? Will sugere algumas técnicas. Quais? Analisar nossos medos, substituir pensamentos negativos por positivos. Entendi isso. E desenvolver a autoconfiança. Legal. Yeah. Então a gente precisa ter coragem para encarar nossos medos. E não deixar que eles nos paralisem. Exatamente. E lembrar que o medo faz parte da jornada. Verdade. Mas não pode ser o nosso guia. E por falar em jornada, me fala da mente superior. A mente superior. O Hill fala bastante disso no livro, né? Sim, é um conceito muito poderoso. Me explica melhor. A ideia é de que quando a gente se junta com outras pessoas inteligentes, que compartilham os mesmos objetivos, a gente cria uma força mental imbatível. Tipo, time de futebol. Isso, cada um com sua habilidade, mas jogando juntos para ganhar o jogo. Perfeito. E o Hill dá como exemplo disso no livro? Ele usa o exemplo do Henry Ford. O Ford de novo. O Ford era um gênio da mecânica, mas ele sabia que precisava de outras pessoas. Para complementar o que ele sabia. Exatamente. Ele formou time de especialistas em finanças, marketing, design. Nossa. Time completo. É para ajudá-lo a construir seu império? Faz muito sentido. Então a gente não precisa saber tudo. Não precisa. Mas precisa saber quem procurar para nos ajudar. Exato. É a força do trabalho em equipe. Mas como a gente encontra essas pessoas? O Hill dá algumas dicas no livro. Participar de grupos de estudo, eventos, workshops. Sei. E, claro, cultivar amizades com pessoas que admiramos. Legal. Parece que a gente está falando de networking, né? É isso aí, networking para o sucesso. E a mente superior seria tipo turbocompressor. Exatamente. Para turbinar os nossos resultados. Adorei. E por falar em turbo, o que você acha de falarmos sobre o conhecimento especializado? Conhecimento especializado. Tipo, ser expert em alguma coisa. Isso. Mas para ter sucesso, a gente precisa ser especialista. Ajuda bastante. É sério. Pensa num cozinheiro. Sabe cozinhar. Que domina as técnicas, segredos dos ingredientes. Sei. Ele cria pratos deliciosos que as pessoas amam. Verdade. E pagam para comer. É verdade. O mecânico. Que entende de carro. Que conhece cada detalhe do motor. Ele faz o conserto perfeito. E as pessoas confiam nele. É como se o conhecimento especializado fosse a nossa moeda de troca. Não mercado. Exatamente. Nossa, faz sentido. E quanto mais especializado for, mais valor a gente tem. E por falar em valor, o que você me diz da imaginação? A imaginação. O Hill fala dela no livro, né? Sim. Ele acreditava no poder da imaginação. Mas a imaginação não é coisa de criança? Não. A imaginação é o que nos permite criar. Transformar ideias em realidade. Entendi. É a nossa capacidade de ver além, de me inventar o novo. Mas como ela pode nos ajudar a enriquecer? Ela nos ajuda a visualizar nossos objetivos, a criar planos, a encontrar soluções. Então a gente precisa ligar a nossa imaginação. Isso. Usar ela a nosso favor. E como? Ler livros, observar a natureza, viajar. Legal. Experimentar coisas novas. Parece que a gente está falando de criatividade, né? Exatamente. Criatividade é a chave. E por falar em chave, me fala da ação. Ação. O Hill fala bastante sobre a importância de agir. Sim, a ação é fundamental. Mas a gente já falou sobre isso, né? No começo a gente falou de ter atitude. Sim. De correr atrás dos nossos sonhos. Agora. O que ele diz de diferente? Agora ele vai mais fundo. Ele fala da importância da persistência. Persistência. Não desistir diante dos obstáculos. Mas e se eu estiver persistindo no caminho errado? Boa pergunta. A persistência sozinha não garante o sucesso. Entendi. A gente precisa ter sabedoria para avaliar nossos objetivos, para ajustar nossos planos, para ter coragem de mudar de direção. Então a persistência inteligente é aquela que combina determinação com flexibilidade. Perfeito. Mas e o medo? Ele pode nos impedir de ser persistentes. Com certeza. O medo é um dos maiores inimigos do sucesso. Ele nos paralisa, nos impede de agir, faz duvidar da gente mesmo. E como a gente vence esses medos? A gente precisa enfrentá-los.
Analisar nossos medos. Sei. Substituir pensamentos negativos por positivos. Desenvolver autoconfiança. Entendi. E principalmente agir. Agir. Quando a gente age, a gente enfrenta o medo. Faz sentido. A gente se empodera. Então, para ter sucesso, a gente precisa ser corajoso. Com certeza. A coragem é essencial. E, por falar em coragem, me fala do subconsciente. Subconsciente. O Will diz que a gente precisa programá-lo para atrair riqueza. É verdade. Mas como a gente faz isso? Ele compara o subconsciente a jardim. Um jardim. Se a gente plantar as sementes certas, ele floresce. Entendi. Mas se a gente negligenciar, deixar as ervas daninhas crescerem, ele fica improdutivo. Então a gente precisa plantar pensamentos positivos. Pois, crianças em abundância. Visualizações de sucesso. E como a gente faz isso na prática? O Hill sugere algumas técnicas, tipo autossugestão, repetição de afirmações positivas, visualização criativa e gratidão. Nossa, quanta coisa. Mas e se a gente tiver crenças limitantes? Crenças limitantes? Pensamentos negativos. Que impedem a gente de crescer. O Hill acreditava que a gente pode reprogramar o subconsciente. Reprogramar? O Hill, através da repetição de pensamentos positivos e ações positivas também. Sei. Mas isso parece difícil. É um processo, né? Exige disciplina, persistência. Entendi. Mas os resultados valem a pena. É. Quando a gente domina a nossa mente, a gente se torna capaz de realizar coisas incríveis. Que legal. E por falar em coisas incríveis, o que você acha de falar sobre a intuição? A intuição? O sexto sentido. Tá. Como ela pode nos ajudar a ter sucesso. O que o Hill fala sobre isso? Ele acreditava que a intuição é a voz da nossa sabedoria interior. Que nos conecta com uma fonte de conhecimento além da nossa compreensão. Ele sugere algumas práticas para fortalecer a intuição. Meditação. Introspecção. Com conexão com a natureza. Legal. Então a intuição é como um GPS interno. Exatamente. Que nos guia pelos caminhos certos. Mas como saber se é a intuição ou a nossa mente pregando peças? Boa pergunta. Às vezes é difícil diferenciar, mas com a prática a gente aprende. A reconhecer a voz da intuição. Isso. Ela geralmente se manifesta como um pressentimento, uma sensação de certeza. Entendi. Uma voz interior que nos diz qual caminho seguir. E o Hill dá dicas de como afinar esse radar. Sim, ele sugere que a gente preste atenção aos nossos sonhos. Aos sonhos? Aos pensamentos recorrentes. Aos sinais que a vida nos envia. Nossa, que interessante. Ele acreditava que o universo se comunica através de sincronicidades. Sincronicidades! Coincidências que não são meras coincidências. Caramba, parece que a gente está falando de um superpoder. Um superpoder que todos nós temos. Que legal. E o Hill ensina a gente a usar esse poder. Sim, para tomar decisões mais sábias, criar oportunidades, para viver uma vida mais plena. Nossa, quanta coisa a gente aprendeu hoje. É verdade. Quem pensa em enriquece é cheio de dicas, ferramentas para alcançar o sucesso. Com certeza. E a gente vai continuar explorando outros pontos importantes do livro nos próximos episódios. Agorinha. E por falar em intuição, o Hill fala de um tema um tanto curioso no livro. Transmutação sexual. Transmutação sexual. Parece meio fora de contexto. Mas ele garante que tem tudo a ver com sucesso. Sexo e sucesso. Mas calma, não é o que você está pensando. Não é usar o sexo para, sei lá, manipular as pessoas. A ideia é canalizar energia sexual. Se é uma energia vital poderosa. É para fins criativos e produtivos. Tipo, quando a gente tá apaixonado. Isso. Sente aquela energia toda, aquela vontade de fazer acontecer. É como pegar essa energia e transformar em combustível para realizar sonhos. O Hill dá exemplos de grandes líderes, artistas, que conseguiram sublimar seus impulsos. É tipo direcionar essa energia para suas criações, para suas conquistas. Em vez de, sei lá, gastar essa energia com bobagem, a gente usa para alcançar nossos objetivos. Exatamente.
Mas como a gente faz isso na prática? O Hill sugere algumas práticas. Focar em atividades criativas. Praticar exercícios. Sei. Buscar conhecimento. Tentar uma vida social equilibrada. A ideia é encontrar saídas saudáveis para essa energia, Faz sentido. em vez de deixar ela estagnada. Ou se manifestar de forma negativa. É como se a gente tivesse um superpoder e pudesse escolher como usar. Exatamente. Legal. E já que a gente está falando de energia, me explica melhor essa história de programar o subconsciente. O subconsciente. O Hill fala que a gente precisa programá-lo para atrair riqueza. Como a gente faz isso? O Hill compara o subconsciente a um jardim. Um jardim. Se a gente plantar as sementes certas, Ah, ele floresce. Dá frutos. sei. Mas se a gente negligencia, deixa as ervas daninhas tomarem conta, que fica improdutivo. Entendi. Então a gente precisa plantar pensamentos positivos. Isso. Crenças em abundância. Visualizações de sucesso. Tudo isso alimenta o nosso subconsciente. E como a gente faz isso na prática? O Hill sugere algumas técnicas poderosas. Autossugestão, repetição de afirmações, Sei. visualização criativa e gratidão. Nossa, quanta coisa. Mas e se a gente já tiver crenças limitantes? Crenças limitantes. Pensamentos negativos Sim. que impedem a gente de crescer. O Hill acreditava que a gente pode reprogramar o subconsciente. Reprogramar. É como, sei lá, desinstalar um programa antigo e instalar um novo, mais moderno. Entendi. Fazendo isso, a gente muda os nossos padrões de pensamento e começa a atrair coisas boas para nossa vida. Isso vai ser difícil, né? É um processo. Exige disciplina, persistência, mas os resultados valem a pena. Quando a gente domina a mente, a gente se torna capaz de realizar coisas incríveis. Que legal. E o que mais o Hill fala no livro? Ele fala bastante sobre a intuição. A intuição. O sexto sentido. Tá. Ele acreditava que a intuição é a voz da nossa sabedoria interior, Sei. que nos conecta com uma fonte de conhecimento, que vai além da nossa compreensão racional. Nossa. Ele sugere algumas práticas para fortalecer a intuição. Que tipo de práticas? Meditação, introspecção, Vocês viram? conexão com a natureza. Legal. Tudo isso ajuda a gente a se conectar com a nossa sabedoria interior. Interessante. Então a intuição é como o GPS interno. Exatamente. Que nos guia pelos caminhos certos. Mas como saber se é a intuição falando? Ou se é só a nossa mente pregando peças? Às vezes é difícil diferenciar, mas com a prática a gente aprende a reconhecer. A voz da intuição e como ela se manifesta, geralmente, como um pressentimento. Uma sensação de certeza. Sei. Uma voz interior que nos diz o que fazer. E como a gente afina esse radar? Prestando atenção aos nossos sonhos. Os sonhos. Aos pensamentos que se repetem. Aos sinais que a vida manda. Os sinais. O Hill acreditava que o universo comunica com a gente através de sincronicidades. Coincidências que não são meras coincidências. Caramba. Parece coisa de filme. Mas é real? Que legal. E para que serve esse superpoder? Para tomar decisões mais sábias, criar oportunidades, viver uma vida mais plena, mais significativa. Nossa, quanta coisa a gente já aprendeu hoje. É verdade. Ainda tem muito mais, né? Sim. O livro do Hill é cheio de insights poderosos que podem transformar a nossa vida. E já que a gente está falando de viver uma vida mais plena, tem um ponto que o Hill destaca no livro que é fundamental para alcançar qualquer objetivo. Qual bom? Autodisciplina. Autodisciplina. Correto. Parece coisa de gente. Essa aprendendo muito certinha. Calma. Autodisciplina não é ser chato. Ufa. É ter controle sobre si mesmo, sobre seus impulsos, suas vontades. Entendi. É como um maestro que rege uma orquestra. Entendi. Cada músico precisa tocar sua parte. Vamos estar lá na hora certa. Sim. Cada contente é certa. Para tudo ficar em harmonia. Exatamente. Então, a autodisciplina é tipo domesticar a mente. Isso. Ensinar ela a se concentrar. A não se distrair com qualquer coisa. É como um atleta que treina todo dia. Isso. Mesmo sem vontade. Para alcançar o melhor desempenho. Autodisciplina é o que separa os amadores dos profissionais. Com certeza. Mas como a gente desenvolve essa autodisciplina? O Hill dá umas dicas no livro. Tipo? Definir metas claras.
criar um plano de ação, Sei. eliminar as distrações, se recompensar pelos progressos e ter um mentor ou um grupo de apoio para te motivar. É um trabalho de formiguinha, né? A gente constrói aos poucos. Dia após dia. E sem pressa, né? Sem querer mudar tudo de uma hora para outra. É preciso ter paciência, persistência e compaixão consigo mesmo. Compaixão. Ninguém é perfeito, né? Verdade. Todo mundo tem seus momentos de fraqueza. O importante é aprender com os erros e continuar se esforçando para ser melhor. E por falar em ser melhor, o Hill também fala sobre os hábitos. Os hábitos. Ele até diz que nós somos o que repetidamente fazemos. Verdade. E o que isso quer dizer? Os hábitos são como trilhas que a gente cria no nosso cérebro. Trilhas. Quanto mais a gente repete uma ação, mais forte a trilha fica. Mais automático o comportamento se torna. Entendi. Se a gente tem hábitos positivos, a gente tem mais chances de sucesso. Faz sentido. Mas se a gente tem hábitos negativos, a gente se sabota. E aí fica mais difícil alcançar os nossos objetivos. Exatamente. Então a gente precisa ter hábitos que nos ajudem a ter mais autodisciplina. A ter mais persistentes. Isso. A usar a imaginação. A controlar os medos. Confiar na intuição. É isso aí. E o Hill dá dicas de como a gente cria esses hábitos. Assim, escolher um hábito de cada vez para focar. Tá definir um gatilho para te lembrar de praticar. Sei. Criar um ambiente que te incentive, se recompensar pelos progressos. Entendi. De ter paciência, persistência. Para que o novo hábito se torne automático. Exatamente. Nossa, parece difícil. Easy esforço, disciplina. Mas vai valer a pena, né? Com certeza. Quais são os benefícios de criar novos hábitos? Quando a gente cria hábitos positivos, a gente coloca o nosso sucesso no piloto automático. No piloto automático. A gente não precisa mais lutar contra a mente. A gente simplesmente faz o que precisa ser feito. De forma natural. Isso. Nossa, que legal. E aí, resumindo, o que a gente aprendeu com Quem Pensa Enriquece? A gente aprendeu que o sucesso não é sorte, mas resultado de seguir certos princípios, ter um desejo ardente, usar a autossugestão, cultivar a fé, enfrentar os medos, ter uma mente superior, buscar conhecimento, usar a imaginação, agir com persistência e ter autodisciplina. E criar hábitos positivos e ter um propósito de vida. Nossa, é muita coisa. O livro do Hill é tipo um manual de instruções da vida. Verdade. Ele dá as ferramentas para a gente construir a vida que a gente quer. Alcançar os nossos objetivos. Sim. Realizar sonhos. Viver com mais propósito. E com mais significado. Sei. E você que acompanhou a gente nesse mergulho profundo. Qual foi a lição que mais te marcou? O que você vai colocar em prática. Compartilhe com a gente. E continue acompanhando o Resumão Cast Books. Isso. Tem muito mais dicas e insights por vir. Até a próxima. E aí? Gostaram de conhecer os segredos de Quem Pensa Enriquece? Esse livro é realmente um clássico do desenvolvimento pessoal e, como vimos, tem muito a oferecer. Se você quer transformar seus sonhos em realidade, precisa ter um desejo ardente, definir metas claras, programar sua mente para o sucesso com autossugestão e, claro, agir com persistência. Quem Pensa Enriquece é um guia prático para quem busca uma vida mais próspera e significativa. Ele te ajuda a entender o poder da sua mente e a usá-la a seu favor. Se você se identificou com os princípios que discutimos hoje e quer se aprofundar no assunto, o link para adquirir o livro está na descrição.